quero trazer uma pequena palavra aqui hoje à noite, antes da ceia. Nós estamos seguindo os passos de Jesus, porque nós cremos que Jesus supre todas as nossas necessidades, e a nossa missão como igreja é levar cada um de vocês que vem aqui a ter um relacionamento crescente com Ele. Nós estamos aqui há mais de meses estudando a história de Jesus, a passagem dele, a história dele. Nesse momento aqui, Jesus começa a ampliar o seu leque de discípulos. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 43, João 1, 43. Quando o texto diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: vem e vê. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus disse: você creu porque eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra de Deus. Deus, nessa noite nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, Pai. Nós estamos aqui porque ouvimos o chamado, ouvimos a sua voz, a sua doce voz, e atendemos a esse chamado. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, ministre a nossa alma e fale conosco, eu te peço em nome de Jesus. Uma das coisas que mais me impressiona quando Jesus chama os seus discípulos é que ele não discute muito. Jesus chega para Felipe e fala: siga-me. E o texto fala que Felipe começou a seguir. É imediato. Não há discussão, não há disputa, não há briga, não há teorização. Antes ele encontra os dois discípulos de João Batista, depois ele encontra Pedro, e ele vai por essa caminhada chamando esses discípulos. E por onde eles passam, simplesmente aqueles que ouvem a voz do bom pastor obedecem e o seguem. E eu lembro dessa passagem de Jesus, quando ele disse que eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando uma ovelha de Jesus, por quem ele morreu, ouve a sua voz chamando: siga-me, é inevitável que essa ovelha siga Jesus. É inevitável. Jesus ouviu um chamado e falou: segue-me. Eu vou. E essa ovelha que ouviu o chamado de Jesus agora começou a seguir e teve um encontro com ele. E inevitavelmente ele começa a reproduzir essa mesma ação. Agora ele encontra Natanael. Natanael significa presente de Deus. E quando ele encontra Natanael, ele fala: olha, achamos aquele de quem foi prometido, achamos o Messias de Israel, achamos o profeta ao qual nós esperamos, Jesus de Nazaré. Nazaré era um lugar terrível, Nazaré era um lugar muito complicado, Nazaré era um lugarzinho que ninguém dava moral, era o pior cantinho da Galileia. Galileia era o pior estado de Israel, e Nazaré era o pior lugar da Galileia. Esse jargão que Natanael fala era um jargão conhecido. Pode vir alguma coisa boa de lá? Será que vem algo de bom de Nazaré? Imediatamente quando ele ouve falar que Jesus era de Nazaré,
Ele já lembra do jargão. E aqui a gente começa a aprender algumas coisas sobre Deus e sobre como Deus faz as coisas. Porque tem muita gente que tem perdido o sobrenatural de Deus, porque tem esperado o espetacular, o grandioso, o estrondoso. Deus gosta de se esconder nas pequenas coisas. Deus gosta de colocar o tesouro em vaso de barro. É através da nossa fraqueza que Deus demonstra o seu poder. Quando Deus vai chamar alguém para ser rei de Israel, Ele procura alguém da menor tribo, da família mais insignificante, e o irmão mais insignificante da família mais insignificante, da tribo mais insignificante. O irmão rejeitado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus foi chamar Gideão, é a mesma história. Ele fala: eu sou do menor clã, eu sou menor da minha família, do menor clã, o meu clã é da menor tribo. Como posso eu libertar o povo? Porque a questão não está em quem está sendo chamado, mas por quem está sendo chamado. Deus aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Deus coloca tesouro em vaso de barro. E Deus gosta de esconder coisas espetaculares, grandiosas, sobrenaturais, em lugares que ninguém dá nada, em pessoas que ninguém dá nada, através de coisas e pessoas que ninguém dá moral. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A questão não é Nazaré, a questão é Jesus. Eu não vou discutir com você. Você vai olhando o texto, ele fala: não vou discutir com você. Eu uso essa hashtag até hoje porque eu tenho esse mesmo princípio. Vem e vê. Meu convite para você nessa noite, como o Arnaldo começou a reunião aqui, não é para mim ver cantar. Eu não tenho nada de bom para oferecer, não para ouvir a mensagem. Que mensagem espetacular vai sair? Não tem. Mas a minha esperança é que você entre nesse lugar e comece a contemplar Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele está aqui desde o começo da reunião, desde as 9 da manhã, quando me juntei nesse quarto e comecei a orar por cada pessoa que está sentada aqui. Porque você não veio aqui para ver quem está andando, quem está saindo, quem está olhando para lá, quem está a cor da parede, a cor da luz. Você veio para ver Jesus, e Jesus está nesse lugar. Você foi chamado por Ele, e Ele já está aqui aguardando você. Vem e vê Jesus, porque Ele está nesse lugar. Você repara que Natanael não discute com ele. Natanael fala assim, simplesmente segue. E vai andando com Felipe, que o convidou. E o texto diz que quando ele olha para Jesus, Jesus é que vê ele. E ali ele se espanta, porque Jesus fala: eis aqui um verdadeiro homem, um verdadeiro filho de Israel, em quem não há falsidade. Natanael achou que saiu do seu lugar para ir encontrar e conhecer Jesus, mas a verdade é que quando ele chegou lá, ele descobriu que Jesus já o conhecia. Esse foi o primeiro espanto de Natanael. De onde você me conhece? Desde o ventre da sua mãe eu te conheci, e te separei profeta das nações. Jeremias capítulo 3. Não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi você. O amor de Deus por nós se demonstra no fato de que não é você que ama a Deus, mas é Ele que te amou antes da fundação do mundo. Ele te conheceu antes de você sequer imaginar quem era Deus. Deus já conhecia você. Às vezes a gente foi ensinado a dizer que nós estamos buscando a Deus, quando na verdade o Evangelho nos ensina que é Deus que está buscando o homem. É Deus que desceu do céu e veio nessa terra. Ele que encarnou aqui entre nós. Ele que andou 3 anos e meio comendo, bebendo e passando todo tipo de necessidade. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que foi no inferno. Foi Ele que ressuscitou. Foi Ele que enviou o Espírito Santo. Foi Ele que levantou apóstolos e profetas. E foi Ele que te chamou de dentro. Me segue, porque eu já te conhecia. Eu já te conheço. Deus já te conhece. Então Natanael fica
ali espantado com aquela situação, quando ele percebe que já era conhecido por Jesus, então ele espanta e fala: hoje tu és verdadeiramente o rei de Israel. Não, antes ele pergunta: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Antes de Felipe te chamar, eu te vi. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe uma coisa interessante sobre essa história? Porque tem um quezinho diferente na vida de Natanael. A figueira, segundo Miqueias capítulo 4, versículo 4, a figueira, segundo 1 Reis 12, não precisa abrir, era um lugar onde os verdadeiros israelitas separavam para encontrar com Deus. Eles tinham esse costume, usava a grande sombra dessa árvore frondosa e ali se reunia e buscava a presença de Deus em intimidade no secreto. O que Jesus está falando para ele aqui é que você, eis aqui um verdadeiro israelita que não tem falsidade, porque naquele momento em Israel as pessoas não se reuniam mais ali para orar ao Senhor, mas se reuniam para se aparecer diante das outras. As reuniões e os cultos e as celebrações agora eram ambientes de demonstração de santidade, demonstração de glória própria. Então ninguém mais queria ficar orando debaixo da figueira. As pessoas queriam ir para o templo, se aparecer. Hipócritas, falsos, raça de víbora, falando que ia para o templo para glorificar a Deus, na verdade ia no templo para buscar algum pinguinho de glória própria. E ele vira para Natanael e fala: esse cara aqui é sem falsidade, esse cara aqui é sincero. E se ele fala que viu debaixo da figueira, provavelmente viu Natanael orando debaixo da figueira, orando com sinceridade, orando sem falsidade na presença de Deus. Eu te vi orando, eu te vi me buscando, eu vi o teu clamor, eu vi quando você chorou, eu vi quando você me buscava, eu vi quando você foi sincero na minha presença. Hebreus capítulo 4 fala: tendo Jesus Cristo como sumo sacerdote, tenhamos ousadia e sinceridade para entrar na presença de Deus sem máscara. Agora Hebreus capítulo 10, que ele abriu o caminho, entramos com sinceridade na presença de Deus para buscar graça e misericórdia em momento oportuno. Deus viu a sinceridade de Natanael orando e buscando a Deus naquele lugar. Deus ouviu a oração quando a gente fez em sinceridade na presença de Deus. E quando Natanael ficou espantado, ele falou assim: você ficou espantado porque eu te vi orando? Mas se você crer, você verá os céus se abrindo, você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Talvez Natanael estivesse lendo o texto de Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28 é a passagem onde Jacó viu. Talvez debaixo daquela figueira ele estava refletindo a respeito das promessas de Deus, a partir do versículo 12. E o texto diz: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que eu vá. Eu trarei de volta a esta terra, não deixarei enquanto não fizer o que prometi. E quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Talvez você esteja nessa noite aqui, ou esteve no seu quarto de oração como Jacó, preocupado se o Senhor cumpriria as promessas que ele disse, e veio aqui tentar
buscar a Deus. O que o Senhor me colocou nessa noite para dizer é que antes é que Ele viu você orando lá e perguntando das promessas. Ele viu quando você foi sincero na sua oração. E Ele manda dizer que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de ti. Porque o nosso relacionamento não está baseado no nosso amor por Ele. O nosso relacionamento está baseado no amor dele por nós. Um dia as pessoas vão ter que entender que o verdadeiro evangelho, 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso eu tenho chamado de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes fiz conhecido. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. João capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da minha mão. Quando nós tomamos essa ceia aqui, irmãos, eu tenho tentado ensinar, já faz 1 ano e meio aqui, eu estou tendo dificuldade com as pessoas entendam o que significa isso. Esse simbolismo do pão e do vinho representa o sacrifício que Jesus Cristo fez. Presta atenção, vou falar devagar. Por cada uma das ovelhas dele. Jesus na cruz, segundo Isaías 49, tinha o nome de cada uma das suas ovelhas escrito na palma da mão. Quando ele morreu por você, se é que ele morreu por você, ele pegou o sacrifício por cada pecado que você cometeu, está cometendo ou irá cometer, e falou: hoje estou morrendo pelo pecado do Mateus Simões da Silva, nascido em 24, que nascerá em 24/7 de 1987 no Rio de Janeiro. Hoje estou morrendo pelo sacrifício, pelo pecado da Renata, pelo pecado do Alessandro, pelo pecado do Farid. E ele foi dando o nome de cada uma dessas ovelhas. Ele morreu pelas suas ovelhas. Se começaram a seguir, simplesmente começa a convidar outras ovelhas: segue-me, venha ver quem é Jesus. Se é ovelha, vem. Se é bode, não vem. Se Jesus morreu por elas, vem. Se Jesus não morreu, não vem. Não tem problema, não tem discussão. A nossa missão nessa cidade não é discutir com ninguém. A nossa missão nessa cidade é chamar: vinde, ovelhas do Senhor, por meio do qual Ele morreu. Deu o seu último gota de sangue e sacrificou o seu corpo por cada um dos seus pecados.
Por essas ele morreu e ressuscitou. Essas ele amou e as ensinará a amá-lo. E aí nós marcamos uma vez uma reunião chamada Ceia do Senhor. E na Ceia do Senhor, segundo o apóstolo Paulo, nós estamos fazendo isso em memória dele. E aí chega na Ceia do Senhor, o abençoadinho que fala que é ovelha, olha para isso aqui e fala: não vou tomar, não vou comer. Por quê? Por causa de 1 Coríntios 11. Vamos ler 1 Coríntios 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe por sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Portanto, qualquer que comer ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo. Pergunto para você: o que é comer e beber indignamente? Por causa desse versículo, as pessoas chegam na noite da ceia, analisam, examinem se o homem a si mesmo, e falam assim: eu não posso tomar a ceia hoje. Pergunta a você: você não pode tomar porque você não é digno? E quando você tomou, você era digno? Você foi digno alguma vez do que Jesus fez por você? Por acaso você amou a Deus antes dele te amar? Por acaso você foi santo 100% do tempo a ponto de ser digno de tomar isso aqui? Examine-se o homem a si mesmo. E o que acontece quando o homem examina a si mesmo? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 24. Examine-se, pois, você nessa noite. Não tome indignamente, examine. E quando você examina, você fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quando eu, Mateus Simões da Silva, que passei a noite inteira, a semana inteira orando por você, examino a mim mesmo nessa noite, depois de uma semana buscando a santificação e servindo a Deus 24 horas por dia, eu chego nessa noite com toda a sinceridade e falo: miserável homem que sou. É assim que você se examina. Quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Graças a Deus que ele me amou primeiro. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, depois de examinar, olha o versículo, volta lá em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice. Você se examinou? Se considerou um miserável? Agradece a Deus e coma do pão e beba do cálice. Porque se você não comer do pão e não beber do cálice, você está zombando do sacrifício que Jesus Cristo fez por você.
Você está dizendo que hoje você não merece, mas se Deus quiser, mês que vem você vai merecer. Você está dizendo que hoje não é bom o suficiente, mas mês que vem eu vou ser. E não entendeu que ninguém aqui nessa sala é bom o suficiente. Ninguém aqui é digno. Só Ele é digno. Só Ele morreu e viveu sem pecado algum. Só Ele venceu a morte. Só Ele é invencível. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele me amou. Porque Ele me chamou. Você viu algum discípulo chamando Jesus? Já viu algum discípulo chamando Jesus? Quando Natanael foi atrás dele, descobriu que Jesus já conhecia. Zaqueu subiu na árvore para tentar conhecer Jesus. Quando Jesus passa de baixo, ele já conhece, chama pelo nome: Zaqueu, eu já te conheço, Zaqueu. Você veio para a igreja achando que buscou a Deus, e Deus está falando para você: eu conheço você. Você quer saber? Eu conheço o mais profundo da sua alma. Eu vi a sua oração que você não teve nem coragem de pronunciar. Se tem alguém que conhece todos os teus defeitos, é Deus que conhece todos os nossos pensamentos de coração. Mas ninguém ama a gente como Ele nos amou. E o que Ele fez aqui, fez pelas ovelhas. E se você é ovelha, obedeça. Siga Jesus. Coma do pão, beba do cálice, porque só Ele é digno. Graças a Deus por Jesus Cristo. O dia que essa igreja entender isso, o dia que parar de ter 100 pessoas no culto e sumir só 30, 100 aqui, essa cidade vai começar a ver o mover de Deus. Porque enquanto tiver metade do meu pessoal achando que um dia vai ser digno, meu, nada vai acontecer aqui. O que a cidade precisa é do mover de Deus, é do Espírito Santo de Deus, é da palavra de Deus, é de conhecer Jesus. A cidade não precisa de uma banda legal, de um pastor diferente, de uma igreja com a parede preta. A cidade precisa de Jesus. E só vê Jesus quem olha para si e não enxerga nada. Quem olha para si e fala: miserável, miserável, miserável que eu sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Essa pessoa não entra na igreja para buscar o que lhe é de direito. Não entra na igreja para buscar a bênção. Não entra na igreja para buscar o poder, o fogo, o terremoto. Porque Elias estava lá diante de Deus e passou um terremoto e Deus não estava lá. Passou um vendaval, Deus não estava lá. Passou o fogo, Deus não estava lá. Mas quando veio o sussurro da voz de Deus falando: eu te amei. Deus está no sussurro, nas pequenas coisas. Deus está nessa noite te chamando. Deus está nessa noite porque Ele começou a boa obra e vai completar. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 8. Eu quero pedir que você se coloque de pé e pro Milton entregar a ceia. Se você creu em Jesus e foi batizado, a ceia é para você. Se você creu em Jesus e não foi batizado, nos procure para ser batizado. Se você creu em Jesus, foi batizado e não tomar a ceia, irmão, você está zombando da cara de Deus. Você está zombando da cara de Deus. Você está cuspindo no sacrifício que foi feito por você. Eu sei que tem muita gente que acha que foi chamada por Jesus, mas não foi. Mas se você ouviu a voz de Jesus lá no teu interior, chamando você pelo nome, você tem que sair daqui com a mensagem mais simples que eu já preguei nessa igreja, pensando uma coisa: foi por mim que Ele morreu. E aquele que começou a boa obra é fiel e capaz de completá-la.
E olha esse texto em Romanos 8, capítulo 29. Eu estava olhando ele antes de vir para cá. Eu conheço esse texto de cor, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, meus irmãos, porque o que Deus quer fazer aqui nessa cidade eu não tenho condições de fazer. O que Deus quer fazer através da minha vida eu não tenho condições de fazer. O que Deus disse para mim que vai fazer no nosso meio, a gente não tem condições de fazer. Mas eu comecei a chorar porque o texto fala assim: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo, predestinou para ser imagem do Filho dele. Poxa vida, eu comecei a pensar: Deus me predestinou antes da fundação do mundo para ser igual a Jesus. Eu estou 15 anos no ministério e até agora não pareço. E ele começa no 30: e aos que predestinou, também chamou. Eu fui chamado. Se eu fui chamado, eu fui predestinado. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ficou algum para fora, Reinaldo? Algum que foi chamado ficou para fora? É português. Aos que chamou, alguns justificou. Aos que chamou também. Se você foi chamado por Deus, você também vai ser justificado. E se você foi justificado por Deus, você vai ser glorificado. O que ele está dizendo é o seguinte: eu comecei o trabalho, eu vou cuidar do meio do trabalho, eu vou completar o trabalho. Você está entendendo? Então no 31 ele fala: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode acusar Natanael? Quem pode acusar Felipe? Quem pode acusar Pedro se foi Jesus que chamou? Pode acusar? Quem pode acusar você? Quem pode? Se é o próprio Deus que os justifica, quem me condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, está à direita de Deus, e mais, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será que a tribulação vai me separar? Será que a angústia? Será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez, o perigo, a espada? Pois como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, daquele que me amou, por meio do amor dele. Não por meio do teu amor, por meio do amor dele eu sou mais do que vencedor, sustentado pelo amor dele. Por isso eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode vencer o amor de Deus que está em Cristo Jesus por mim e você, pois Ele é invencível,
inigualável. Se Ele decidiu amar você, Ele vai vencer. Se Ele decidiu amar você, você vai vencer nele. É baseado no amor dele por nós que nós estamos aqui nessa noite amando a Ele. Então, na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e falou: esse é o meu corpo que foi dado por vocês. Deus deu o corpo por você e você não vai aceitar? Deus deu o corpo dele por você e você vai falar: hoje não? Ou Ele não deu por você, ou Ele deu por você. Você tem dois caminhos. Porque se Ele deu o corpo dele esmagado por você, não comer do pão é cuspir na cara de Deus e no sacrifício que Ele fez por você. Eu pergunto: Jesus morreu por você? Jesus foi esmagado por você? Jesus foi torturado por você naquela cruz? Então coma do pão. Coma do pão. Na noite em que foi traído, em muitas noites de ceia, Jesus é traído. Ele falou: esse é o meu sangue que eu dei por vocês. Não despreza isso. Não zomba disso. Não tome achando que é pouca coisa. Não tome achando que você merece. Mas é lamentável Deus derramar o sangue por pessoa que zomba do sangue de Jesus. Por isso a igreja está doente. A igreja está doente porque está cheia de gente que acha que merece. É nojento. Eu tenho nojo de alguns cultos que eu assisto. Eu tenho nojo de algumas orações que eu ouço. Imagina Deus. Eu tenho nojo de uns pregadores que: se eu tenho graça contigo, Senhor. Não, você não tem graça com Ele. Deus, eu estou pagando preço. Deus, você está pagando preço? Você pagou esse preço aqui? Você pagou esse preço aqui? Quem pagou foi Ele, irmão. Quem pagou foi Ele. Você precisava disso. Ele não merecia isso. Você merecia, cara. O cara vem, faz tudo certo e no final termina morto. 3 anos de ministério e vai pro inferno por causa de você. Mas naquela cruz ele gritou: está consumado. A ira de Deus pode vir sobre mim porque consumado. Não precisa mais ir pro Rogerinho, está consumado. Porque o sangue de Jesus apaga cada pecado que tem na sua alma, no seu coração. Então analisa isso e beba do sangue de Jesus. E agora começa a pensar: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu não tenho condições, eu não mereço nada do que o Senhor tem me dado. Graças a Deus porque Ele morreu. A morte